Bom, se todo time rico tiver obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, que nós não temos dinheiro, mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato. Dá logo a taça pro time que tem mais dinheiro. Ponto. Cara, você vir numa situação normal pra cá, perder o jogo de 1-0, num cenário normal não é de todo ruim. Mas o sentimento é que fica que foi no final, pelo jogo que estava sendo feito. Perde um jogador como Arias. E não deu tempo, não tem mercado que faça chegar um Arias. Aí que é incompreensível, Marra, por a movimentação que o Fluminense faz. Porque já se sabia que a chance era grande de perder o Arias no meio do ano depois do Mundial. E a única contratação que o Fluminense faz para o Mundial é a do Soteldo pagando 30 milhões de reais, fazendo um investimento considerável. E olha a diferença de perfil dos jogadores. É o oposto. Cara, você tem o Arias, eu até agora não entendo essa negociação. Rapaziada, infelizmente não foi dessa vez. Faltou ambição por parte do Fluminense. No segundo tempo ali parecia se escorar no empate. Parecia que estava bom, que queria trazer esse empate para o Maracanã e decidir aqui em casa. E esse foi o erro. Com a substituição do Bernal e o Soteldo, que estava ruim, já piorou. E tô trazendo para vocês o linha de passe para a gente falar melhor do que foi esse jogo, trazer os melhores momentos, a análise. Quero pedir que você se inscreva no canal para dar aquela força e fique comigo até o final. Vamos ouvir os jogadores do Fluminense depois dessa derrota para o Lanús por 1-0. Parecia que o Flu ia conseguir sair com um empate lá da Argentina. Em alguns momentos parecia até que ia sair com a vitória. Teve oportunidade para isso, mas acabou perdendo o jogo e a gente vai ouvir um pouco dos jogadores e já a gente analisa como foi essa partida. A gente vai ouvir o Renato Gaúcho também. Primeiro, como é que tu te sentiu, né? Voltar ao lugar que tu conhece tão bem. Como é que tu sentiu, né, nesse retorno para casa? Um momento especial para mim, para minha carreira, né? Poder voltar a onde eu me criei de pequeno, aqui começou tudo. Então, sou muito grato a Lanús por inculcar-me muitas coisas positivas, como jogador, como pessoa. Então, sempre vou estar muito agradecido a eles, né? Muita gente que hoje vi aqui, que não veíamos há muito tempo, então fiquei muito feliz de poder abraçar a eles. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado, mas em nossa casa, com nossa torcida, a gente vai virar o jogo. Uma bola no final, um descuido, acabou sofrendo um gol. A gente tentou fazer de tudo para poder manter o resultado, né? Não conseguimos. Futebol é assim, até que não acaba, não finaliza, então temos que estar muito ligados o tempo todo, mas felizmente hoje não conseguimos ganhar. Mas temos outro jogo lá em casa que a gente vai virar. Foi um descuido, né? O resultado que estava sendo levado estava bom, embora o segundo tempo não tenha sido, acho que a melhor apresentação do Fluminense na segunda etapa. Mas o resultado estava bom, e num descuido, o gol e a derrota, Thiago. Cara, você vir numa situação normal pra cá, perder o jogo de 1-0, num cenário normal não é de todo ruim. Mas o sentimento é que fica que foi no final, pelo jogo que estava sendo feito, pelas duas equipes, eles sem se expor muito, né? A gente equilibrando o jogo. O primeiro tempo nosso foi um pouco melhor. Ao segundo tempo a gente fez coisas que no primeiro a gente parou, que a gente fez no primeiro. A gente parou de fazer no segundo. E quando você enfrenta as equipes assim, sul-americanas, argentinas, eles jogam até o último minuto. Não digo que nós não jogamos, mas por um descuido a gente toma um gol que nos prejudica um pouco. A gente queria ter vindo aqui e ter feito um resultado melhor. Não apenas levar o 0-0, mas um resultado melhor. Pelaquilo que nós temos como qualidade, sabe? Eu acho que esse é o sentimento. Que nós poderíamos ter feito um jogo muito melhor do que foi feito hoje. Ter tido um pouco mais de coragem, um pouco mais de ambição no jogo. Mas faz parte do futebol, a gente tem mais 90 minutos em casa e a gente espera que o nosso torcedor também possa lotar o Maracanã e a gente fazer um grande jogo. Gol no finalzinho, gol de contra-ataque e mais do que isso, né? Agora, talvez não era o que vocês queriam, obviamente, mas ter que mais uma vez reverter o resultado, como foi contra o Bahia. O time teve que lutar até o fim, agora vai ter que reverter esse resultado no Maracanã. A gente tem que cada vez mais continuar focado o jogo todo, com a postura de querer sempre vencer a partida, né? E atento, porque enquanto o juiz não apitar o final, tudo pode acontecer. Tanto sair um gol pra gente ou pro adversário. A gente foi em busca de fazer o gol, eles encaixaram um contra-ataque
por qualidade e mérito deles e fizeram o gol. E agora a gente tem que trabalhar para a próxima partida em casa, junto do nosso torcedor, fazer a equipe do Fluminense forte, se impondo para buscar primeiro o gol e depois a classificação. Lá o ambiente vai ser diferente. É sempre bom jogar em casa, né? Nosso torcedor sempre está incentivando, comparecendo, empurrando, e a gente tem uma história vitoriosa, mas a gente tem que fazer tudo dentro de campo para que a gente possa ser merecedor dessa classificação, e em nome de Jesus a gente vai em busca disso. Obrigado, Fábio. Mário Marra. Oi. Thiago Silva, a referência dessa equipe, falou em um pouquinho mais de coragem, faltou ambição. Você acha? Faltou coragem, faltou ambição para o Fluminense nessa noite? Fala, William. Prazer estar com você, Calçade, Breiler, Vitor e o Fã do Esporte, e com o Fã do Esporte também, é um prazer. Eu acho que essas coisas são meio abstratas, assim, mas é claro, o jogador está lá no campo, ele sente que vai diminuindo a temperatura, sente que vai... Então, assim, eu respeito, mas eu não posso falar que tenha faltado ambição se exatamente o lance crucial era um escanteio a favor do Fluminense, os dois zagueiros e o volante estavam na área, e a partir do escanteio a favor do Fluminense sai o gol. Se não tivesse com ambição, os caras iam ficar lá atrás, falando, eu não subo de jeito nenhum, não vou tomar gol. Foi desatenção. Eu acho que ali foi uma desatenção, talvez até desnecessária, né? De ter tantos homens mais altos e decisivos, ofensivos, para pegar um escanteio, e falta de cuidado no movimento sem a bola e no momento sem a bola, porque ali o Lanús achou o gol, né? Achou o termo exato. Achou o gol. Eu acho que o jogo foi mudando de mão. Eu entenderia, se a gente estivesse falando aqui de um 0-0, que o Fluminense poderia ter feito mais, tal. Só que isso já passou, William. Poderia ter feito mais até 44 do segundo tempo. Mas era um jogo assim, se voltasse para o Rio, Maracanã, semana que vem, 0-0 em casa, tá tranquilo, gente. Tá tranquilo não, tá ok. Porque o Fluminense teve adversários mais perigosos, de mais qualidade técnica, e o Fluminense foi passando. Por exemplo, agora mesmo na Copa do Brasil. Bahia, né? Bahia. Foi isso aí, perdeu fora de casa 1-0 e em casa fez um 2-0 em um time que para mim é superior ao Lanús. Só que agora existe um prejuízo. E aí agora é juntar os caquinhos e mudar o resultado. Marra, eu entendo a falta de ambição, mesmo concordando contigo, porque eu acho que não foi uma questão de postura tática, de ideia de jogo. Eu acho que ele se referiu, e quem está ali tem essa percepção, ainda mais quem falou, sim, de alguma coisa do comportamento dos jogadores. E não é que os jogadores não correram ou não lutaram. É o querer mais, aquela coisa que o mata-mata exige, que um time que tem como ambição ganhar uma das Copas nessa temporada precisa ter. E eu concordo que faltou isso. Porque parecia que o Fluminense, por ser melhor, estava levando o jogo. Ele achava que ia ganhar o jogo. Você acha que deu uma acomodada em algum momento? Acomodar, eu acho que é o exagero. Porque eu sempre gosto de dizer que hoje no mundo onde temos dois extremos, não há nada entre eles. E na verdade o que aconteceu aqui está entre eles. Não é que o time se acomodou. É que o time tinha e podia oferecer mais. Sim, e isso mesmo sem estar acomodado. Eu acho que essa foi a avaliação e eu entendi a avaliação. E isso de fato não conseguiu. Até porque o contra-ataque, ele é um contra-ataque mal executado. Não, sim. Ele é lento, a inversão de bola é ruim. Quer dizer, faltou alguma coisa ali para o Fluminense transformar a superioridade em resultado. Inclusive... Eu acho que é disso que ele falou. Talvez no primeiro tempo tenha faltado pontaria, porque chances no primeiro tempo elas aconteceram, né, Breiler? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Foi um jogo com alternâncias, né? O Lanús demora a se encontrar no jogo, depois o Fluminense consegue retomar o controle e até termina melhor o primeiro tempo, termina com mais finalizações, com mais posse de bola. É difícil fazer isso em La Fortaleza. E no segundo tempo, para mim, aí já entra uma parte tática que eu vejo que o Renato não teve uma noite muito feliz. De um lado, um técnico melhorou o time com as substituições, o técnico do Lanús, Maurício Pellegrino, e do outro, o Renato, com suas substituições, acabou piorando o Fluminense. O Fluminense não conseguiu reagir, principalmente depois que ele tira o Martinelli e coloca o Bernal.
Para mim é uma substituição chave que faz o Fluminense ficar mais travado. O Bernal é um volante de contenção, camisa 5 típico, mais físico. E aí o Fluminense ficou com menos saída, perdeu mais território no meio-campo. E aí algo que o Lanús já estava fazendo, que é principalmente o lado esquerdo, forte com Salve, Marcelino Moreno, Marcite, que é um lateral de muito apoio, conseguiu encontrar um meio-campo com mais fluidez para abastecer esse lado. O gol. Você acha que o Renato gostou do 0x0? Então, tava gostando do 0x0, falou, tá bom sair com esse empate? O Renato, antes do jogo, falou, queremos sair vivos de lá. 1x0. Saiu vivo. O Fluminense tá vivo. Sai vivo. Sim. Mas, por outro lado, pelo que o jogo apresentou, até por uma... A gente olha tecnicamente para o Lanús, não é um grande time, é um time respeitável, um time que tem casca em competição sul-americana, né? O segundo time que mais disputou jogos na Sul-Americana. Fez final contra o Renato, inclusive, de Libertadores. Então, e lá eles são engasgados com 2017, não só por terem perdido para o Grêmio, mas pela história do drone, toda a polêmica que gerou. Então, havia uma mobilização muito forte na Fortaleza para sair com essa vitória, de certa forma, uma revanche contra o Renato. Mas, para mim, o Renato hoje não foi bem nas mexidas, na leitura ali do que o time precisava e até algumas situações, né, que o Fluminense fazia recorrentemente e deixou de fazer no Mundial de Clubes. Qual era a grande virtude do Fluminense do Renato? Jogava 5 com 3 volantes, mas 3 volantes que o tempo inteiro abasteciam o ataque, apareciam na frente. Aquele golaço do Martinelli contra o Al Hilal nas quartas de final, os 3 volantes estão pisando na área. E estava o Bernal também. O Bernal estava jogando esse jogo. E agora, mesmo fora de casa, é preciso também, em algum momento, dar mais dinâmica para o time, soltar mais. E quando o time estava precisando até, pensando, um 0x0 que eu tenho chance aqui, quem sabe, de sair com uma vitória, o Renato engessou o time, colocando o Bernal. E aí tem outras situações que a gente pode aprofundar mais aqui, a entrada do Soteldo, dessa insistência, mas eu vejo que o Renato não teve uma boa leitura de um Fluminense que, até pelo desenho do primeiro tempo, poderia ter saído com uma vitória e acaba saindo com uma derrota. Não tem nada perdido, o Fluminense sai vivo, mas eu vejo que se o Renato tivesse tido uma leitura melhor, no mínimo um empate o Fluminense teria garantido. Você acha que o segundo tempo do Fluminense passa pelo Renato ou Calçade? Tudo bem? Eu não chegaria tanto assim. Vamos lá. É o seguinte, boa noite. O Fluminense, desde o Mundial, ele tem uma postura completamente diferente. Ele joga sem meia. Não tem uma figura do Ganso controlando e distribuindo. Hoje, inclusive, se quisesse, nem tinha o Ganso, né? Só o Lúcio. Esse é um Fluminense que corre mais, que marca mais, ele é diferente. E o Renato entendeu assim no Mundial, deu super certo, e veio com esse flu. E o mata-mata ele muda todo. É outro tipo de decisão do treinador quando você está disputando mata-mata. Ele está pensando nos outros 90 minutos no Maracanã. E o que acontece? Não é um Fluminense com a característica atual que vai se instalar no ataque, fica circulando a bola com muita paciência. O que faz o Lanús? Posse de bola do Fluminense foi 52%. O Lanús falou, Flu, vou ficar felizão se você quiser a bola. Tanto que o Flu não marcava a saída de bola. O Fluminense deixava o trio, saída com 3 jogadores, os 2 zagueiros mais um volante, ele deixava até passar, até quase chegar na metade do meio de campo. Para mim, qual é a ideia do Lanús quando faz isso? É recuperar a bola com a zaga longe. Ele traz a zaga para o centro, porque ele marca o centro e vai dando espaço para os zagueiros, para os 3 que estão saindo, chegarem mais próximos. Com isso fica o espaço nas costas gigante. No fundo, assim, no geral, eu acho que o Lanús ganhou o jogo do jeito que ele imaginava, que era na bola rápida, né? Aos 89 minutos, no caso. Eu acho que aí vem a fala do Thiago. Cara, você joga 89 minutos, 0x0, aí é um bom placar, não é ruim. Claro. Se não sai o gol, a gente estaria falando do Fluminense, que sabe resistir, que sabe que as partidas são longas, que é copeiro, que não toma mais assim, aquele festival de gols. Então, é um Fluminense diferente. Mas o gol, aí muda um pouco a perspectiva. E eu vejo o Fluminense da mesma maneira. Faltou alguma coisa? Faltou. Foram 2 finalizações no segundo tempo só. E ele acertou 1 de 7.
Aí vem o Thiago falando, talvez tinha que ser mais, ter um pouquinho mais de fome no jogo. Porque você vai lá, joga 89 minutos e tá 0-0. Quem trabalha bem? Na marcação do time. E faz o zagueiro, no caso do Thiago, ele é o centro de tudo. Né? Mas não é a marcação só dele. E no gol, né, a equipe está bem adiantada e aí a bola vai do lado direito do Lanús e vão 6 jogadores, se não tiver um número maior até, do Fluminense, olha lá. Agora. Do lado. Aí a inversão vem. Né? E olha a infiltração. Quer ver? Ó? Aqui, olha lá, entrou. Recebeu. Aí o Soteldo ficou. O Soteldo ficou observação ali não. na observação. Quer dizer, esse movimento vai, de entrada. não me diga. Pô. Pô, que novidade. Porque essa não é do ficou espantado com isso. Essa não é a do Soteldo Esse mesmo. não é dele. Não é a Mas dele. Como não é do Canóbio, mas você viu o Canóbio veio voltando. Ele veio. E o Canóbio tentou, o que ele não conseguiu fazer é o seguinte: nessa situação, existe 2 opções. Ou você dá o bote, e você pode ficar sentado, e o atacante para dentro da área, ou você, que é a melhor, você retarda as ações dele para a defesa chegar. Sim. E ali o Lanús foi muito rápido, a bola para dentro da área na infiltração e saiu o gol. Então o Lanús, no Maracanã, vai continuar esse jogo aqui. Para ele tá interessantíssimo. Opa, Fluminense, venha mais. O vai até travar mais venha ainda. mais, que eu vou correr nas costas dos teus zagueiros. E eles ganharam o jogo dessa forma, porque eles deram espaço para a zaga com a bola o tempo todo. E olha que a zaga, os 3, conseguiu colocar bolas entre linhas e às vezes chegar na entrada da área. Mas qual é a diferença? São 3 jogadores com uma outra característica, não de meias. Eu acho que a reclamação do Thiago, a reclamação não, a observação. Do Thiago tem muito a ver com o que o Fluminense é na temporada. E eu desconfio, a gente nunca conversou com ele, que ele avaliar exatamente como a gente aqui faz. Acho que todo mundo pensa da mesma forma. A gente lembra no Mundial de Clubes, Fluminense ganhando, avançando, a gente falou, o Fluminense não vai ser isso o ano inteiro. O que o Fluminense, você perguntou. Que é o discurso do Renato aí, que joga de 3 em 3 dias, não dá para manter o nível. O que a gente pode esperar do Fluminense? O que o Fluminense ganhou nesse Mundial? Eu falei, casca para disputar as Copas. E a Copa do Brasil mostrou isso. Sim. A maneira como o Fluminense se classificou. Porque é óbvio que a Copa do Brasil é mais difícil que a Sul-Americana. E é óbvio que o resultado que o Fluminense obteve na última classificação é mais complicado do que o resultado que o Fluminense precisa obter contra o Lanús. Mas para isso, ele precisa ter aquilo que o Thiago falou que faltou. Quer dizer, eu acho que está tudo na conta. É o Fluminense sem áreas pós-mundial. Acho que esse é um Quem ponto. joga isso. Que faz toda a diferença. Porque é bom lembrar que esse Fluminense dos 3 homens de mais pegada no meio campo, com o Arias, o desempenho era outro. Você tinha o Arias. Só tem esse... Né? É isso. Você tirou o Arias, também fica um pouco diferente. É outra conversa. Né? Bota Não, um pouco nisso. Para mim, a imagem do Mundial, que também acho, deu casca, e a gente vê isso nas competições de mata-mata. É um Fluminense muito guerreiro. Só que, assim, é preciso ter uma compensação nisso aí. Para fazer o balanço disso, você perde um jogador como o Arias. E não deu tempo, não tem mercado que faça chegar um Arias. Porque não tem jeito. É um jogador que estava com uma história construída, um campeão de Libertadores, gente. Então, agora o Renato está com esse problema para resolver até... Tem 7 dias para resolver. Aí que é incompreensível, Marra, por a movimentação que o Fluminense faz. Porque já sabia que a chance era grande de perder o Arias no meio do ano depois do Mundial. Isso daí o próprio Mário Bittencourt reconhece. Havia até um acordo ali de cavalheiros com o Arias se aparecesse a proposta. E a única contratação que o Fluminense faz para o Mundial é a do Soteldo pagando 30 milhões de reais, fazendo um investimento considerável. E olha a diferença de perfil dos jogadores. É o oposto. Cara, você tem o Arias, eu até agora não entendo essa negociação. Então, a parte do Fluminense eu não entendo. Mas aí é um momento de chegar internamente, isso daí não precisa se tornar público, assumir o erro e lidar com ele. Porque tem sido Mas quem assumiu o erro para você? Mas tem E o que é lidar com ele? Não, mas tem sido constrangedora a insistência do Renato com o Soteldo. E nesse ponto eu concordo com ele, não dá pra entender tanta insistência assim no Soteldo. O cara parece que tem uma nhaca de derrota, porque o cara entra, irmão, parece que contagia os companheiros de equipe, os caras começam a jogar mal, desanimado, se arrastando.
E não dá mais pro Soteldo, irmão. Não dá pra Keno nem ser relacionado pra Soteldo ir jogar. Só porque gastou 30 milhões. Pô, trabalha na parte física, deixa ele no banco. Tem tanta gente que contratou aí que não tá jogando. Soteldo é a melhor opção mesmo, não tem como. Vamos continuar aqui com troca de passe. Porque o Soteldo não tem agregado nada tecnicamente. Quando entra, acaba sendo praticamente um jogador a menos, como foi hoje. Uma nulidade. E na marcação falha ali, fica assistindo no gol do Lanús. E assumir o erro significa, olha, vamos lidar com o jogador de forma diferente. Ele precisa se recondicionar, ele precisa brigar mais nos treinos. Que ele faça isso e não nos jogos. Porque o Renato tem essa coisa de... Ele acredita ter um toque de Midas, né? Todo jogador ele pode recuperar. Já recuperou vários. Mas no Grêmio a gente viu não recuperar vários também. Alguns também não foram recuperados. O Soteldo não foi mal no Grêmio com o Renato, inclusive. Mas também não foi bem. Não. Falar que, nossa, o Soteldo foi bem melhor do que isso aí. Sim, e até eu entendo o Renato falar, daqui a pouco o jogador pode render. Só para entender uma coisa, o que você espera do Renato? Que ele faça um discurso como o Felipe Luiz fez com o Pedro? Não, mas não precisa fazer discurso público. Internamente, o Soteldo não pode ter a hierarquia que tem de ser o 12º jogador. O Keno não foi relacionado para o jogo de hoje. O Keno está fazendo a diferença no Fluminense? Não tá jogando, já jogou muito mais. Mas tem muito mais lastro no Flu do que o Soteldo. Não faz o menor sentido o Keno deixar de ser relacionado para insistir com o Soteldo. E aí o Soteldo que vai treinar, que apresentando mais resultado, uma forma física diferente, um interesse maior pelos jogos, retoma a posição. Mas hoje eu vejo que o Renato está tentando justificar um erro, piorando a situação, que é colocar o Soteldo ali na marra. Vai jogar porque a gente pagou 30 milhões. E esse é o momento de, até aqui não deu certo, vamos tentar rever a rota de outra maneira. O Soteldo hoje não tem entregado nada ao Fluminense. O incrível é que para o segundo jogo, para o jogo do Maracanã, o Soteldo tem a característica de abrir jogo, né? É isso. De abrir uma defesa, né? Coisa que também o Keno tem, né? E fez por muito mais tempo, né? O Keno, historicamente, para mim é um jogador muito melhor que o Soteldo, só que tem a questão da idade, né? Peraí, você colocaria o Soteldo de titular? De cara, não. Começaria? Não, de cara, não. Olha. Mas ele é um jogador do drible. E ele não é um jogador que necessariamente vai precisar de espaço. Não é o cara do dar um bico para frente para sair correndo, porque o bico para frente o campo vai acabar, né? O Lanús vai jogar aí com linha baixa. Mas ele é um jogador que dribla em espaço pequeno. Ou seja, ele é um cara que pode resolver um problema. Que o adversário tiver os 11 dentro da área. Porque se precisar dele sem a bola, não vai rolar. Vou fazer uma pergunta. E o problema é que não tem driblado também. E o Flu, na fase atual, no Maracanã, precisa subir, jogar dentro da área do Lanús, primeiro para retirar a bola deles. Não deixar fazer a transição. Acho que esse é o grande dilema. E aí você coloca o Soteldo, isso está manco, porque você marca aqui e perde ali. Você sai pelo lado do Soteldo. É isso. Né? Então, assim, colocá-lo de início, eu não vejo sentido. Eu vejo sentido o seguinte, você põe um cara que dribla, ele vai estacionar do lado esquerdo, na hora que tiver, está 0-0, e o Lanús precisa fazer 1-1 para ir para os pênaltis. Está bom para o Lanús. Aí, se você quiser, você bota o Soteldo, o Lanús todo dentro da área, e o Soteldo ali tentando um drible, quebrar a marcação. Mas o Soteldo de início é não marcar a saída do adversário. E você precisa retirar a bola do adversário. Sim. Não é que o adversário... O Lanús não é nenhuma máquina, hein? Pelo amor de Deus. O Lanús longe disso. É um time assim... O Fluminense é melhor que o Lanús. É um nível pequeno. É que agora o Lanús vem com uma vantagem que ele pode... Os caras vão guerrear, né? Ter uma surpresinha, pode ir mais trancadinho. O Gabriel Gama manda um abraço para todo mundo. Ele manda um número aqui, sempre ajuda a gente. Sempre. Porque dos 11 jogos, eu não tinha essa conta, do Soteldo, que ele participou pelo Fluminense, o Fluminense perdeu 9. Não, pera um pouquinho. Se a gente aumentar esse escopo aí... Não é culpa do Soteldo, óbvio. Claro, mas se a gente aumentar o escopo, coincidentemente, mas de novo... Mas ele está muito na cena do crime. O número é o mordomo, né? Estão lá. O número não pode, assim, virar motivo de chacota do jogador. Durante o jogo, mas há uma curiosidade. Nos últimos 21 jogos que fez o Soteldo, juntando o Fluminense e a seleção venezuelana também, que ele joga na Venezuela também, não é fácil, mas ele ganhou um jogo. Os últimos 21 jogos do Soteldo, com o Soteldo em campo, seja Fluminense, seleção venezuelana, um jogo. Tá? Isso ele começando? Entrando, né? Entrando, participando e tal, um jogo. Quer dizer, é uma coincidência? É uma infeliz coincidência? Não sei.
A questão é, o Soteldo, a gente está falando aqui, o Soteldo é um jogador para ou iniciar ou entrar durante o jogo para fazer isso que ele faz. Essa história de, sem bola, não é porque no Fluminense precisa de mais sequência e tal, se adaptar, jogar sem a bola. Ele nunca fez. Nunca fez. Clube nenhum. Não é característica do Soteldo sem a bola. No Santos, no Grêmio, na seleção venezuelana, o Soteldo não tem essa... Isso não pertence ao Soteldo. Não pertence ao Soteldo. Quem contrata o Soteldo tem que saber isso, ou deveria saber isso. Então não tem. Agora, tem esse outro lado. Evidentemente que é o lado do drible, do 1 contra 1 e tudo. Como você falou, tem 11 na área, ele ali para criar alguma coisa. Mas te pergunto, tem? Então, é aí que eu quero chegar, porque essa é a grande interrogação. O Fluminense imaginário que ele tem. Então, o Fluminense, precisando de alguém com essa característica no próximo jogo, no jogo de volta, não no próximo, que o próximo é brasileiro, no jogo de volta, o Soteldo, gente, ele é uma opção ou a gente tá pensando num Soteldo virtual aqui que a gente não vê há muito tempo? Se fosse Reinaldo, perderia o recorte do vídeo do linha de passe e mostraria pro Soteldo. Quem sabe ele vira uma opção. Não. Chance. Tem que pegar o recorte do linha de passe, do Arena, de tudo que é programa. De tudo que é programa. Do Neto, tudo. Tem que pegar todos. O Soteldo aqui, ó. Todo mundo tá pensando na próxima... Não sei, eu vejo o debate do próximo jogo passando pelo Soteldo. É mais pelo Martinelli. Passa assim, é pelo time. O time... Só se tiver jogador contundido, não vai jogar o time que atuou hoje. Se ele não tem ele vai tirar o Canóbio para botar o Soteldo. Seria uma loucura iniciar o jogo assim. Ainda mais tendo que pressionar a saída de bola. Porque eu vejo o seguinte, cara, você tem que ter um clima para o Lanús diferente que o Fluminense. Assim, no início, ele correu alguns riscos pelo lado direito, que é o lado do Guga. Foi onde a coisa estava instável. Fora isso, não é que o Lanús produziu um bombardeio, foi uma equipe que colocou em risco o tempo todo. O Lanús ficou ali, negociando com aquele 0-0, quem sabe um contra-ataque. E a gente já sabe como vai ser no Maracanã. Com a vantagem, eles vão marcar mais baixo, não vão subir, não subir em casa, não vão subir fora. Então vão ficar ali na altura do meio de campo, esperando recuperar a bola para correr atrás, né, nas costas dos zagueiros. Esse é o cuidado que o Flu tem que ter, mas é qualquer time no mundo hoje que joga subindo todo mundo. E se você distanciar os zagueiros do meio de campo, você fica com um buraco também. Aí o adversário joga ali. Você tem que ter ali, de certa forma, ter um mínimo, né, compactar minimamente a equipe para recuperar a bola. Agora, o Fluminense precisa fisicamente de uma entrega muito alta para esse confronto. E para iniciar com o Soteldo, pelo futebol, vendo o futebol atual do Soteldo, precisa ter muita coragem. E o ponto, Calçado, para mim o principal, o Soteldo, no bom momento, no Santos, e até no momento mediano no Grêmio, ele se pagava no 1 contra 1. É isso aí. Ali, e ponto final. Ele sempre se garantiu. Mas no Fluminense, desde que chegou, é um Soteldo que é incapaz até de driblar. Não tem levado vantagem em confronto individual. E aí é o ponto do treinador. O que está acontecendo? Porque ele não consegue mais driblar, porque não tem velocidade ou não tem explosão, é recondicionamento físico. Mas não dá para ter essa insistência só na base do foi contratado, confiamos nele, vai se recuperar. Ou porque foi um grande investimento. O Renato está batendo na tecla agora de que o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense está sem grana. Quem tem mais dinheiro, o Lanús ou o Fluminense? Certamente o Fluminense. E um clube que não tem dinheiro e paga 30 milhões no Soteldo, um jogador de 28 anos, que vem de temporadas abaixo... Chegou e se lesionou logo de cara também quando chegou. Pois corre o risco, do pouco que se tem, investir mal depois da saída do seu melhor jogador. Então esse foi um movimento consciente do Fluminense. E aí eu não coloco só na conta do Renato. Mário Bittencourt também é fiador da contratação e se confia muito. O Renato tem todos os méritos, fez um ótimo trabalho no Mundial de Clubes,
Mas tem algumas coisas também que precisa ser ali cobrado internamente, precisa ter uma conduta. Eu não acho que o presidente do clube, se o Renato não fosse o técnico, teria olhado para o Soteldo e ido contratar. De jeito nenhum. Eu acho que a contratação é do Renato. Não, é do Renato, mas... Tem muitos acertos, como você falou, na temporada e tal, mas... É do Renato, mas com a chancela do Mário Bittencourt, que botou o dinheiro na mesa, 30 milhões. Topou pagar essa quantia pelo Soteldo. O Fluminense escalou as reservas para jogar contra o Corinthians, certo? Só tinha o Fábio de titular, né? O Soteldo não estava entre eles. Pois é. Jogou com Moreno, Ganso, Lima e Cano. No 4-2-3-1, o quarteto ofensivo. Quer dizer, nem neste jogo eram os reservas. Ele entrou jogando. Então, assim, ele não entrou neste jogo, agora ele vai aparecer na decisão. Não vai aparecer. O Fluminense, eu vejo o Fluminense sair do mesmo... O jogo vai continuar, eu entendo, da mesma maneira que ele terminou. Com os mesmos jogadores do Fluminense e com a mesma postura do Lanús, até um pouco amplificada, porque ele tem a vantagem. Mas ele não foi hiperagressivo em casa. Não foi o time que foi lá arrancar a bola dos zagueiros fluminenses. Ficou esperando, então a proposta de jogo era outra. E ele acabou ganhando o jogo na bola esticada. Ali o erro, talvez, tenha sido, acho que aí é uma avaliação que tem que ser feita internamente. Aos 89 minutos... Você não precisa ir com todo mundo para a área. Cara, você não vai. Você põe todo mundo lá dentro. Ninguém vai, né, 89 minutos. O jogo, só quem precisa. Cara, o placar é ótimo para você e é péssimo para o dono da casa. Mata com uma falta no meio de campo, aí jogada, você pega sabe? E leva resolvido. Os teus defensores para a área e quem está fazendo a cobertura que nem um louco é o atacante, né? Que é o Canóbio. Então, assim, o erro, para mim, é de orientação, até do capitão, que está dentro de campo, que é o Thiago, que tem uma experiência que ninguém tem, talvez na Libertadores da América, que ele já passou na vida dele, onde ele já jogou, tudo conquistou. Ele nem ir, nem permitir que alguém fosse, os colegas dele, fica com a tua defesa. Ele é um dos dois maiores jogadores de atividade no continente. Fica com ele a e o Di tua Maria. defesa ali arrumadinha, no balanço defensivo, que é a espera do momento que você perde a bola, e se não der certo na área, tá tudo bem. Não. Vai todo o Flu lá e toma um gol desse. O Lanús agradece. A grande dificuldade do Lanús era na construção. Mas tem um jogo de reativo. Você chegou aos 89. Não tem construção. Você chegou aos 89 no 0-0. Tá bom demais. Fez o seguinte, a partir de agora eu vou abraçar esse 0-0. E pronto, é isso. E o Flu não abraçou e agora vai ter que se virar. Quero ver o Renato. Oi? Tô curioso para ouvir o Renato. Eu também. A gente vai ouvir o Renato. Vamos fazer um intervalo. Tá. A gente continua no YouTube. Vou registrar participações aqui da galera no YouTube. A gente continua por lá e a gente vai ouvir o Renato Gaúcho já na volta. Só uma coisinha, viu, Breler? Você chegar para mim e perguntar assim, William, qual foi a maior transação da história do Santos Futebol Clube? Foi o Robinho pro Real Madrid? Foi Neymar pro Barcelona? Foi o Rodrigo pro Real Madrid? Qual foi, então? Qual foi? Foi o Soteldo pro Fluminense. Foi a maior transação da história do Santos Futebol Clube. Lá o torcedor falou alto agora, mas eu entendo. Você entendeu, né? Vamos pro intervalo. Livramento. Voltou bem. Tava saudades. Vamos pro intervalo. Na ESPN, no Disney Plus, a gente continua no YouTube, hein? Voltando com o nosso linha de passe. Só lembrando, o linha de passe agora tá no YouTube. E o bastidor é bom. Então, aqui, na hora do intervalo, a gente registra a participação dos fãs. Quem tava ligado perguntas curiosas. Ficou sabendo que horas o Vitor Biner dorme. E o professor Calçade dorme. Você dorme antes ou depois de mim? Mais ou menos igual. Às 5? Eu durmo um pouquinho antes. Pouquinho. 4, né? 4h30, né? Mas... Soninho, né? Às vezes começa o dia a ficar claro. Mas também cantando. Também chega às 2, pô. Não dá. É isso aí. A gente chega às 2 horas da manhã em casa, é isso aí. E acelerado. E segundo o Calçade, o Birner dá uma passadinha na delegacia, sei lá por quê ainda. Bom, vamos ouvir o Renato Gaúcho. Eu nem falo de Calçade e passe, que é piorado. Esse negócio do YouTube aqui não vai prestar na linha de paz. Meu Deus. Mas tem silêncio ali, você sabe. Mas vai ser provocado na conversa. Vai, Renato Gaúcho, diz aí. Renato, acho que, obviamente, é um resultado que você não queria e não esperava aqui uma derrota. Mas eu confesso que vendo o jogo, vendo ali durante o segundo tempo, eu fiquei um pouco na dúvida do que você pensava acerca do empate. Porque nas mexidas, a impressão que eu tive é que no início, nas primeiras mexidas que você fez, você bota o time um pouco mais para trás, com o Bernal no lugar do Martinelli. Não sei se o Martinelli saiu por algum motivo físico, você pode informar isso. E depois, com as mexidas já mais para a reta final do jogo, você coloca o time um pouco mais para frente, tirando o Nonato e colocando o Lúcio.
qual foi a lógica que você pensou acerca das mexidas para esse jogo? No teu pensamento, você viu um jogo diferente do meu. Porque no momento que eu tiro o Martinelli e coloco o Facundo, praticamente eu troquei um volante pelo outro. Porque eu senti que 2 vezes no ataque do Lanús, o Martinelli não voltou a tempo, pensei que ele estivesse cansado, depois falando com ele até falou que não estava. Coloquei o Facundo no lugar dele. Hoje o Célio não estava numa noite muito boa e coloquei o Soteldo. Quer dizer, troquei um atacante pelo outro, um volante pelo outro. Depois senti que a gente estava um pouco cansado no final, eu precisava reter um pouco mais a bola, troquei o Everaldo pelo Cano e coloquei o Lute, meio mais ofensivo, que sabe segurar a bola, justamente porque eu pensei que a gente pudesse ganhar o jogo, inclusive. E infelizmente no contra-ataque, nós deveríamos ter feito a falta, não fizemos, tomamos o gol. Mas é sempre muito difícil jogar aqui. O jogo estava controlado, poucas chances de ambos os lados. Não é que nós estávamos satisfeitos com o empate, mas o jogo é sempre bastante disputado, como foi. E é uma partida de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na casa deles. Agora nós temos 90 minutos no Maracanã em frente à nossa torcida. É assim, não tem jogo fácil. O que a gente não pode é se descuidar. Agora, vou só repetir, quanto às substituições, pode ter certeza que foi um volante pelo outro. E no final, ainda achando que eu poderia ganhar o jogo, ainda coloquei o time para frente. Mas infelizmente nós tomamos o gol. Boa noite, Renato. Leonel Camacho para Tiempo Adicional. ¿Eles foram superados taticamente, fisicamente por Lanús? Gracias. Eu acho que vocês viram outro jogo também, né? Eu acho que aqui hoje vocês não viram o jogo que eu vi. Em primeiro lugar, não fomos superados porque nós tivemos 53% de posse de bola, que eu não dou muita importância para posse de bola. Tivemos mais posse de bola. O Lanús pode ter atacado mais a gente, mas chance de gol mesmo, praticamente as duas equipes não tiveram. Foi um jogo bastante pegado, bastante disputado, como já era esperado, que eu falei. Nós jogamos 90 minutos aqui na casa deles, agora a gente tem 90 minutos no Maracanã. Boa noite, Renato. Acá Dani Garbullo para Loro Esporte. Si bien se sabe que Brasileirao tiene mucho más dinero, Lanús hoy se las arregló para ganarles. ¿Dónde cree que está la clave? Mismo el último campeón es también un equipo argentino. ¿Qué piensas al respecto? Bom, se todo time rico tiver obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, que nós não temos dinheiro, mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato. Dá logo a taça pro time que tem mais dinheiro. Ponto. Eu acho que essa lógica de vocês olharem para o lado que um clube tem mais dinheiro do que o outro, o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense está sempre com os pés no chão, a gente montou um bom grupo, o Lanús chegou por méritos, da mesma forma que o Fluminense. E como eu falei para vocês, agora a gente tem 90 minutos no Maracanã. Renato, acá Lautaro Avoli para meio de comunicação, Impacto Futebol 10, sensação do jogo desta noite na casa do Clube Atlético Lanús. Muito obrigado. Sensação do jogo desta noite na casa do Clube Atlético Lanús. Muito obrigado. Então, eu falei, um jogo bastante disputado, bastante pegado, bastante tática durante a partida toda, mas poucas oportunidades para ambas as equipes. E, infelizmente, no final a gente tomou um gol num contra-ataque que nós não poderíamos ter tomado, mas futebol é assim mesmo. 90 minutos aqui, agora tem Maracanã. E lá no Maracanã pode ter certeza que a história vai ser bem diferente. A última aqui para encerrar, Renato. Ô Renato, você falou sobre a questão financeira. Evidentemente que o Fluminense não tem financeiramente comparação com o que é o Flamengo e o Palmeiras gastam no Brasil. Mas, obviamente, para dentro da Sul-Americana é o elenco, junto com o Atlético Mineiro hoje, que mais gastou. O Fluminense gastou cerca, por parte dele, que a gente não tem exatamente os valores, de 100 milhões de reais em contratações nesse ano, que é um valor muito alto que o Fluminense vem gastando. E a gente vê alguns jogadores, por exemplo, o Soteldo entrou hoje no segundo tempo, mas o Santi Moreno não foi relacionado. E a gente vê jogadores como o Lescano, por exemplo, que quando foi contratado foi a contratação mais cara da história do Fluminense e faz 4 meses que ele não entra em campo.
Sobre o Lescano especificamente, há 2 meses atrás, você respondeu que ele precisava de tempo e desde então ele não entrou mais em campo. É um jogador que obviamente veio novo para o Fluminense, veio do Paraguai, mas o que aconteceu nesses últimos 2 meses que ele não teve mais tempo em campo? Porque é um jogador que a torcida fala muito com a gente sobre aquela sua resposta lá de trás e como desde então ele não teve mais chance. O que falta para o Lescano entrar em campo? O problema é que a cada 3 dias a gente tem uma decisão, né? Que a gente tem 10 jogos para poder ganhar 2 jogos. Toda hora é uma decisão. Então, no momento, estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei, eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lescano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos. E na hora certa as oportunidades iriam aparecer. Infelizmente, para eles agora é botar eles nessa pegada que a gente está, a cada 3 dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro e mesmo na Sul-Americana, sem ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores. Então, no momento que eu estou tendo paciência, pode ter certeza com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa eles vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora, o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais do que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo e pode levar 12 para o banco. Eu estou com 30 e poucos jogadores. Eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco. O Sandy, que você citou ali, que ele nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele, justamente por isso. Para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas começam a criticar ele. Nós estamos lapidando o Santos, é um jogador que precisa de tempo, precisa conhecer melhor o futebol brasileiro, precisa conhecer melhor os companheiros dele, porque daqui a pouco ele vai começar a cair na desgraça de alguns jornalistas, pode ter certeza. E aí vão dizer que não foi uma boa contratação, como de repente acontece. Então, vocês viram que o Arias, nos primeiros 6 meses, principalmente, ele sofreu. O Santos é colombiano também. Ele vai sofrer. Então, por isso que a gente está tendo o maior cuidado, justamente para que daqui a pouco as pessoas acharem que não foi uma boa contratação. Ok, Renato. Obrigado. Boa noite. Então, mas eu queria compartilhar aqui com vocês. Segundo esta mentalidade, o Lescano não vai jogar esse ano, então. É isso? Porque se precisa de ritmo de jogo e se está complicado porque de 3 em 3 dias tem jogo. O Fluminense está em 3 competições, aí tem o Brasileiro, aí tem a Copa do Brasil agora só em dezembro, né? Só em dezembro. Mas vai... Imagina, se pode passar na Sul-Americana. Então, quando é que, por exemplo, pegando um exemplo aqui, eu estou Lescano. Quando é que o Lescano entra, então? Quando é que é confortável para o Lescano entrar? Então, ele não entra, não vai ter Lescano. Não dá para jogar, por exemplo, Fluminense coloca metade do time reserva, vamos supor, no final de semana. O jogo é contra o Vitória, se não me engano. Contra o Vitória, que é um time que está brigando lá contra o rebaixamento. Fluminense precisa pontuar no Brasileiro, ok? É um jogo que, de repente, é o tipo de Lescano jogo. pode entrar para dar ritmo, para sentir o jogador, porque ele vai... Porque, assim, são muitas competições, ele precisa de opções, as opções estão ali, só que ele está muito, assim, com passo de espera com essas contratações. Eu não esperava, assim... Porque o Lescano é muito tempo. Eu estou dando exemplo do Lescano porque o repórter foi bem... Faz muito tempo já, 2 meses que ele deu essa resposta, é verdade. O que eu não acho que o Renato ia entregar o ouro também na entrevista. Claro, né? claro. Ele ia ficar ali com respostas... Mas esse é o tipo de jogo do final de semana que o jogador tem que entender. Eu preciso estar no próximo jogo contra o Lanús, então eu tenho que jogar, eu tenho que arrebentar. Esse é o tipo de jogo que até para o Renato é confortável. Porque o mais importante é o jogo do meio de semana mesmo e tal. Então, Lescano, Keno, assim, quem você quiser falar. Tem uma então, disputa Kennedy. Sim, Esse é o jogo que eu espero do jogador. Esse jogo é meu. Eu preciso entrar em campo, eu preciso ser a solução. Pode ser até Soteldo, que vira e mexe está aqui na... Mas Está em pau, porque foi um jogador caro, enfim, uma contratação questionável e tudo. Sim. E é um cara que é para resolver. Mas é o tipo de jogo de final de semana que era o que o Calçade disse. Era o do final de semana passado também. Sim, sim. Só que ninguém ofereceu uma candidatura tão sólida assim, né? A ponto de ele colocar no time titular. Só para tirar aqui a dúvida, o Dimas, nosso editor-chefe, quantos jogos do Lescano pelo Fluminense? 10, né? 10 joguinhos pelo Fluminense. E tá cada vez mais fácil fazer o bingo do Renato nas coletivas, né? Porque tem... 3 jogos, A gente uma hora sempre chega lá. As 3 competições... O pessoal já está pegando no pé com o número 3 aqui. Pois é, as 3 competições... Isso, né? Porque é isso. Um jogo a cada 3 dias. Brito. E aí agora tem a nova que ele tem usado direto também. O Fluminense não tem dinheiro, somos pobres coitados.
E ali ele foi questionado na comparação com o Lanús. O Lanús tem menos potencial de investimento que o Fluminense. Muito menos. Muito menos. E o Renato... não, mas vocês se apegam a esse tipo de comparação, porque se for assim, é só entregar para quem tem mais dinheiro. Rico. O Renato ficou célebre, antes de passar pelo Flamengo, pela frase do me dá 200 milhões que eu vou jogar bonito. Ele falou isso e com todas as letras ali, até de certa forma, num tom... quem tem dinheiro tem a obrigação de jogar bem. E o Renato tem uma dose também de contradição nisso, porque ele chega, o Fluminense não tem dinheiro. Um clube que não tem dinheiro gasta 30 milhões no Soteldo? E gastou porque ele pediu, ele chancelou, e ele já fala, eu tenho um elenco com muita profundidade, está até difícil de montar aqui o banco. Essa deveria ser uma dificuldade boa, né? Eu acho que o senhor está muito ácido com a declaração do Renato, dos 200 milhões. Está lhe faltando um pouco de... Ácido? Pouco de amor no coração para entender que ele estava defendendo a atuação do time, os erros dele. Ele tem duas pegadinhas na entrevista dele. Uma... A dos 200 milhões? Não, dessa. Ou de agora? De hoje. Uma. Quando ele fala, eu achei que dava para ganhar o jogo. E achou errado porque o campo mostrou o contrário. A segunda... O Keno. Mas nós também achamos que dava para ganhar o jogo. Nós também achamos. Tudo bem, talvez a Volúpia ali no final a gente pode questionar. O time mas não melhorou depois das alterações. Também achou que dava eu tenho 30 e poucos jogadores, estou com dificuldade de montar o banco. Tem jogador demais, está gastando dinheiro. Então. E por isso eu não coloquei o Keno no banco. Não, mas não... O Keno não ficou no banco. Quer dizer, essas são as pegadinhas. E o que eu acho... E é uma escolha questionável. Eu questiono essa escolha. Vai lá. Mas eu bem sincero assim. Vai lá. Eu entendo que o futebol hoje virou muito mais do que uma explicação do jogo em si para várias pessoas. E o Renato é o cara que entende o futebol, tá? Mas na entrevista, o Renato é o cara do show. O show do mau humor, o show da ironia, o show da provocação. A entrevista dele toda hoje foi uma defesa a algumas coisas que ele, no fundo, sabe que não devia ter feito. Sim. Ele sabe que ele podia ter ganho o jogo até tendo feito o que ele não devia ter feito. A conclusão dele, e nada mais é do que uma preparação, porque ele acha que o time vai classificar para as respostas na semana que vem, se o Fluminense seguindo com a competição, como a gente acha que vai seguir. E para você não dizer que eu sou amargo, ácido. Em parte, eu concordo com a justificativa do Renato de que o time não foi tão mal assim. Foi um jogo ali jogado, jogo de alternâncias. Então, na proposta do Renato, saiu vivo mesmo com a derrota. O ponto é, o treinador que tem a autoridade que o Renato tem no Fluminense, a capacidade de indicar reforços e o presidente acatar de olho fechado, também deve ser cobrado por mudanças de atitude. Mas você acha que ele não cobra o Soteldo em conversa particular? Então, você acha que o barco segue e não tem conversa? Eu acredito que tem cobrança, que sim, né? Mas o Mário e o Renato chegaram numa situação que é: precisamos defender uma contratação de 30 milhões de reais de um jogador de 28 anos que não tem entregado. E aí fica nessa insistência absoluta e injustificável. Eu já acho que ele precisa ganhar jogos mesmo... Que ganhe no Brasileiro. Que ganhe no Brasileiro, que ganhe minutos em jogos com menos peso. Ele precisa ganhar jogos, independentemente do Soteldo. Ele precisa tornar o Soteldo... Errou. Mas o que justifica hoje... Eu não teria contratado, falamos antes. Não, mas o que justifica hoje o Soteldo como 12º jogador do Fluminense, que entra todos os jogos? Então, se tivesse que não relacionar um jogador hoje, o Renato até tratou isso como um problema, né? Tem jogador demais, que fosse o Soteldo. E não estou aqui fazendo uma campanha por Keno titular ou Keno tem arrebentado. Não, pelo contrário, o Keno também está devendo. Mas entre Keno e Soteldo, que se dê oportunidade a alguém que tem mais interesse pelo jogo, alguém que entrega minimamente, pelo menos ali, uma recomposição básica, que o Soteldo não tem entregado drible, não tem entregado 1 contra 1, não tem entregado finalização, e não tem sido nem mesmo um articulador, não consegue encaixar um passe. Quem tem pouco dinheiro, como diz o Renato, precisa contratar melhor, ou não desperdiçar. O Soteldo foi aquela contratação de última hora para o Mundial. Ele não jogou porque estava machucado. Então não deu certo. E são 30 milhões. E nem dá para chamar de... sonhou com o Neymar, não foi isso? Teve isso, admitido pelo próprio Neymar, sim, né? Sim. E acordou com o Soteldo. Não que o Neymar seria a tal da contratação de oportunidade. Isso. Ali vai ser por um mês, só para jogar o Mundial. O Soteldo não se encaixa nisso, porque o Fluminense pagou muito caro para ter o Soteldo. O Lescano, o anúncio da contratação dele surgiu no dia 28 de fevereiro, portanto, em março, ele chega em março.
até agora, ele tem sido convocado às vezes para a seleção do Paraguai, mas não joga no Fluminense. Aí você contrata um jogador, uma grana que você diz que é curta, para desenvolver, e o cara chega, está quase batendo em outubro, e nada, tem alguma coisa errada aí. E tem o Santi Moreno também. Ou no tá nessa desenvolvimento, ou é no desenvolvimento. Ou no investimento. Se você se propôs a fazer, ou é na escolha, e quem escolhe? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é o treinador indicar. A outra é o clube, sempre digo assim, uma contratação precisa ter várias assinaturas do treinador, mas a assinatura é por quê? Por que você quer esse jogador? Me explique. Por que do investimento? A tua área de análise de mercado, que todo clube tem que ter, isso é muito importante. Tem que defender aquela contratação. Por que essa contratação? A outra é o financeiro. Pode contratar? Tal. O jurídico tem que entrar também. Tem jogador que vem com problema. Então, assim, uma contratação não pode ser assim, aquele ali. Pega ali, faz um cheque, tal. Às vezes é assim que funciona. Você olha para o Brasil e fala assim, quem é o pai da criança? Porque nunca tem. São crianças que não têm pai. Mas quando o filho é bonito... o filho é bonito, aparece 3, 5 outra mães, conversa. 8 pais, aparece aquele monte de gente assim. Porque foto, é o seguinte, né? Quando o cara chega, sempre tem alguém importante dando a camisa para ele. Mas na hora de pegar a camisa... De volta, aí ele não aparece. Você não vem na foto. Não aparece. Ó, a gente vai fazer um intervalinho, mas antes vamos ouvir o René, jogador do Fluminense, aí que também falou na saída do gramado. Primeiro eu queria que você falasse um pouco desse ambiente, né? Jogar em estádio argentino é sempre complicado, a torcida aqui ela é complicada mesmo, a gente já sofre ali fora de campo só para ser brasileiro. E lá dentro, vocês sentiram realmente um ambiente hostil, torcida cantando? Como é que foi esse porque nesse estádio acanhado, né? Como é que foi a experiência lá dentro? A gente sabe que eles são os torcedores apaixonados, sempre faz uma linda festa, tenta empurrar o time deles a qualquer custo para o ataque, mas isso eu acho que não interferiu muito, que a gente conseguiu administrar bem esse ambiente. Eles tentaram botar um clima hostil ali no começo dos 2 tempos, mas a gente suportou bem. Infelizmente demos mole ali no final, na bola parada até nossa. No contra-ataque tomamos o gol, mas a gente tem total chance de reverter isso na volta. Agora é trabalhar, descansar e reverter esse resultado no Maracanã. Como você falou, né, nos primeiros minutos ali até se achar em campo, primeiros 15 minutos, deixou a equipe do Lanús chegar um pouco. E aí o Renato, ele gesticula muito ali fora de campo e tal, e quem passa ali do lado dele acaba ouvindo. Primeiro tempo o Cerne e vocês ouviram bastante, ele chamou vocês inclusive muitas vezes. Sim, tentar ajustar ali, a gente sabe que eles iam impor um ritmo forte ali no começo do jogo, mas acredito que se defendemos bem. Ele estava mais ajustando a nossa parte do contra-ataque ali para a gente ter mais tranquilidade e aproveitar os espaços que eles estavam deixando. Acredito que a gente conseguiu aproveitar os espaços até na entrada da área. E ali a gente fez algumas escolhas erradas, não aproveitamos os espaços que eles deixaram, mas a gente tem tudo para reverter esse jogo em casa, ajustar ali o último terço, que acredito que a gente tem muita chance. Todo mundo que passa aqui fala isso, né? Ajustar em casa, torcida dentro de casa, assim como foi contra o Bahia, né? O Fluminense também saiu derrotado, mas conseguiu reverter o resultado dentro de casa. Nesse ambiente agora completamente diferente, hostil para o outro lado, favorável a vocês, o Fluminense pode ganhar força para seguir adiante? Acho que é isso. A gente sabe que as Copas faz muita diferença você jogar em casa, com o apoio da sua torcida. Acredito que hoje jogamos até bem melhor que o jogo do Bahia lá fora de casa, que também perdemos. Mas a gente tem o apoio da nossa torcida, a gente sabe que mata-mata em casa a gente é muito forte. Levar tudo isso em consideração, mas trabalhar bastante, ver o que erramos, os passos que eles deixaram e tentar aproveitar no jogo da volta. Que você esperava, mas o que fica para esse jogo e principalmente de aprendizado? Afinal de contas, o Flu também saiu derrotado na Copa do Brasil, acabou virando jogo dentro de casa. É doído, né? A gente tomar um gol no último lance ali da partida. Sei que não estávamos fazendo talvez a melhor partida tecnicamente, mas é sempre difícil jogar contra os times argentinos fora de casa. A gente sabia da dificuldade. Acho que em determinado momento a gente até equilibrou, tivemos algumas oportunidades que poderíamos ter aproveitado melhor e ter feito o gol, mas temos totais condições de voltar à nossa casa e virar esse resultado. A gente conta com o apoio da torcida mais uma vez
que possa lotar o Maracanã e que a gente possa fazer um grande jogo ali e conseguir a classificação. Te vê quando o Renato não está gostando do jogo ou do time, ele se gesticula bastante ali e quem passa ali perto dele acaba escutando, né? Primeiro tempo foi o Sérgio René, segundo tempo você, não adianta, ele para mesmo e fala no ouvido, chama atenção. Sim, ele tenta passar algumas informações também para que a gente possa ajustar ali dentro da partida, mas é sempre em prol do time para que a gente possa melhorar e enfim, buscar as vitórias sempre. Para a torcida em casa, ambiente diferente. Com certeza. A gente espera mais uma vez que a torcida compareça, que possa nos ajudar e nos empurrar os 90 minutos para que a gente possa fazer o grande resultado lá e conseguir a classificação dentro de casa. Tá aí o Guga. É o seguinte, a gente vai pro intervalo, permanecemos no YouTube. E esse foi o Linha de Passe de hoje. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do desempenho do Fluminense? O que faltou para pelo menos a gente sair com empate no dia de hoje? Deixe aí nos comentários, fique à vontade, vamos trocar essa ideia. E o Fluminense realmente muito abaixo no dia de hoje. O destaque do dia, guerreiro da noite, foi o Thiago Silva, que no último momento tentou sair achando que seria um dos últimos lances. Tentou marcar um gol de cabeça ali logo de escanteio. Porém não contava com contra-ataque, foram muito rápidos, o Soteldo não conseguiu acompanhar. Nulo defensivamente. E na criação de jogadas também não está agregando, não está conseguindo ganhar no drible. Soteldo está muito abaixo, Renato Gaúcho está insistindo demais no Soteldo. E eu quero saber a opinião de vocês. Comente aí embaixo o que vocês acharam do jogo do Fluminense. Próxima guerra marcada contra o Vitória no sábado, 4 horas da tarde. E a gente vai se falando até lá. Esse foi o vídeo de hoje. Já quero pedir que você se inscreva no canal, curta, compartilha para dar aquela força. E até a próxima. Valeu.